Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor, para o nosso tempo de culto. É bom estarmos juntos. Bom que os irmãos fizeram o serviço de casa, não é? Inscreveram-se, têm o seu lugar reservado para este nosso tempo, ainda com muitas limitações, mas graças a Deus podemos estar, aqueles que se inscreveram, podemos estar aqui juntos. Nós também saudamos aqueles que nos acompanham através da internet. Sabemos que muitos irmãos e amigos não podem estar aqui, mas gostam de acompanhar os nossos cultos. O nosso desejo é que este tempo seja um tempo de bênção para a vida de cada um de nós e de edificação. E nós vamos começar da melhor maneira, em oração individual, cada um de nós, preparando o nosso coração e voltando a nossa mente para o Senhor, enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Cada vez que nos reunimos na casa do Senhor, no domingo, nós celebramos a vitória de Jesus e celebramos o nosso Deus. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã, exaltando ao Senhor que merece o nosso louvor, Ele é digno da nossa exaltação. E vamos começar lendo o livro de Salmos, o livro por excelência de adoração, quando Ele nos chama para cantar ao Senhor. E eu convido os irmãos para ficarmos de pé para esta leitura. Vamos fazê-la de forma responsiva, conforme ela está apresentada aqui. E o texto do Salmo 96 diz: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas.
Bendito seja para sempre o seu nome glorioso e encha-se da sua glória toda a terra. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Amém? Cantai ao Senhor é o convite do salmista, é o que nós vamos fazer. Quando nós experimentamos a vivência com o nosso Deus, naturalmente nós temos vontade de falar bem dele, e adorar é falar bem, é contar as suas maravilhas, é contar aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, é contar a nossa experiência com ele, e é isso que deve ser o nosso momento de adoração como família em Cristo, em que nós cantamos ao Senhor aquilo que ele faz por nós. Então cantemos ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Aqui quando cantamos que é no seu santuário, não estamos pensando necessariamente no nosso local de culto, estamos pensando na presença do Senhor, no céu, onde estão reunidos os seus exércitos celestiais, onde os anjos o adoram e o louvam, no seu santuário, na presença do Senhor. Ali é manifesta de forma absoluta a sua glória, a sua força e a sua majestade. O que é extraordinário, irmãos, entre tantas coisas, quando
nós levemos a história bíblica, que este Deus glorioso, este Deus extraordinário, este Deus que é o único ser autoexistente, Criador dos céus e da terra, tão transcendente, tão acima de nós, Ele pôde vir aqui à terra e viver como um de nós. De forma tão simples, de forma humilde, aceitou nascer como um bebê, crescer como uma criança submissa aos seus pais, viver entre as pessoas simples e pobres da sua época, habitar entre aqueles que eram desprezados, ser considerado alguém inferior, para poder cumprir o plano da salvação. Não havia outra forma de nós sermos salvos. E é por isso que este nome, o nome do Salvador, tem este significado tão especial para nós. Nunca perdemos a noção da reverência de um Deus que é transcendente e distante, um Deus poderoso, eterno, mas também não perdemos a noção da proximidade de um Salvador que veio viver e habitar entre nós e a quem nós chamamos de forma simples Jesus. E este nome precioso nós exaltamos nesta hora. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, que é nome que é colocado sobre todo o nome. O nome supremo, o único mediador, aquele através do qual nós podemos ter salvação. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela Tua salvação. Te rogamos, Senhor, que esta paixão verdadeira que deve estar em nossos corações seja a única que realmente toma o lugar central das nossas vidas. Ó Pai, livra-nos de sermos
dominados por qualquer outro tipo de intensidade, por coisas que são secundárias e inferiores, quando o nosso coração deve estar inteiramente entregue a Ti, Senhor. E se temos que falar, e se temos que defender, e se temos que lutar e guerrear por alguma coisa, que seja pelo Teu nome, pela Tua salvação, pelo Teu Evangelho. Que isto possa consumir, Senhor, os nossos pensamentos e dominar a nossa vontade, nos fazer submissos àquilo que Tu tens para nós e nos dar a alegria de poder falar aos outros a respeito desta salvação maravilhosa que vem através do nome de Jesus. Nós Te rogamos, Pai, que Tu aceites o nosso culto, que a nossa adoração Te seja agradável nesta hora e Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. É claro que este é um momento que nós gostaríamos de poder fazer aquela hora agradável de nos abraçarmos, de nos saudarmos com satisfação. Não podemos, estamos limitados neste momento. Os irmãos podem eventualmente olhar para quem está à volta no salão, não é? Talvez olhar para trás, quem está mais à frente, dar um tchauzinho, não é? É bom sabermos que estamos juntos e desta forma, os irmãos lá de cima também estão dando tchauzinho, os nossos irmãos que estão na internet, é uma forma de nós podemos pelo menos perceber que estamos aqui juntos uns com os outros. Aqueles que eventualmente nos visitam nesta ocasião são muito bem-vindos e aqueles que acompanham os nossos cultos também são bem-vindos para estarem connosco, mesmo que virtualmente. A Igreja de Jesus vive momentos como família de grande satisfação, de grande alegria, também momentos de intensidade, de sofrimento, de dor. A Bíblia diz para nós também chorarmos com aqueles que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Este é tempo de fim de ano letivo, fim de aulas. Alguns eventualmente já estarão em férias, mas muitos ainda estão naquele período intenso e difícil de fazer os seus exames finais, de apresentar os trabalhos finais, e esta é uma época que precisa de oração. Então vamos lembrar dos nossos estudantes e dos nossos irmãos que estão envolvidos no ensino, também professores, que nesta época têm muito trabalho para fazer, que o Senhor possa estar com eles. Temos duas irmãs que estão a precisar das nossas orações de forma muito particular. Os irmãos têm acompanhado dentro do grupo de oração, a irmã Ofélia, a esposa do pastor Sérgio, está no hospital, a sua situação clínica é bastante delicada e nós rogamos que os irmãos estejam em intercessão por ela, também pelo pastor Sérgio, neste tempo difícil, lembrando que há poucos meses ele perdeu o seu filho. Este certamente é um tempo em que ele precisa da força do Senhor e nós, como família em Cristo, precisamos ajudá-lo nas nossas orações. Nossa irmã Beatriz foi membro desta igreja durante muitos anos. Ela também está internada, a sua situação, o Senhor tem permitido e tem prolongado a sua vida, apesar de um problema de saúde grave que ela já tem há alguns anos. Nós também estamos em oração por ela, lembrando do seu problema. E o pai do Bruno, não sendo membro da nossa igreja, o Bruno e o seu pai está também numa fase complicada do seu tratamento, é um cancro que já vem com vários anos de evolução. Enfim, são situações que nós precisamos estar lembrando e intercedendo nesta hora. Vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija nesta oração, rogando pelos nossos estudantes, pelos nossos professores e também por estes irmãos que precisam da bênção da saúde nesta hora. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar pelo Teu grande amor por nós. Obrigado, Pai de amor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por mais um dia de vida que Tu nos dás, ó Pai. Estamos aqui esta manhã, neste espaço onde Te prestamos o nosso culto coletivo, com o propósito de celebrarmos a Tua pessoa, a Tua grandeza, a Tua santidade, ó Pai, louvando o Teu nome e reconhecendo o Teu cuidado para conosco, a forma como todos os dias nos tens sustentado, ó Pai. Obrigado pelo pão de cada dia que não nos tem faltado, pela saúde que nos vais dando. E queremos neste momento, ó Pai, lembrar aqueles irmãos que não podem estar conosco por vários motivos, em especial aqueles que não podem estar por estarem enfermos, ó Pai. E neste preciso momento, ó Pai, nos lembramos da nossa irmã Dona Ofélia, que Tu possas ser com ela, Pai Santo. Dá forças, ó Pai, e renova a fé do Teu servo, pastor Sérgio, para poder dar apoio também à sua esposa. Nós queremos colocar também a nossa irmã Dona Beatriz nas Tuas mãos, ó Pai, que Tu possas sustentá-la com o Teu braço santo. Da mesma forma, também colocamos o pai do nosso irmão Bruno nas Tuas mãos, ó Pai, que o Teu poder se manifeste na sua vida e que esta ocasião possa ser também um momento de reflexão e de introspecção, Pai.
E por que não, Pai, de repensar também o seu relacionamento para contigo. Ó Pai, abençoa todas as famílias da nossa igreja aqui. Nós te louvamos, ó Pai, por aquilo que tens feito. Nós sentimos e ouvimos testemunhas de forma maravilhosa como tu tens cuidado a cada um de nós. Nós te queremos agradecer e expressar o nosso louvor e a nossa gratidão. E pedir que tu nos prepares também para a palavra que iremos ouvir, ó Pai. Afasta tudo que possa impedir a recepção da tua palavra. Antes, pelo contrário, Pai, suplicamos que a presença e a manifestação do Espírito Santo se possam fazer sentir neste lugar. E que o teu servo possa ser um instrumento, um veículo, para que o teu recado possa chegar aos nossos corações. Nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã. Sabemos que muitos dos nossos irmãos não puderam fazer, mas nós estamos aqui e nós te louvamos. E aqueles que estão a participar nas suas casas, ó Pai, que sejam também ricamente abençoados. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. E o fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta, dizem que há a pergunta que é a pergunta de 1 milhão. Esta é a pergunta de 1.000 milhões. Esta é a pergunta que realmente faz toda a diferença. Esta é a pergunta que vai marcar e definir a nossa eternidade. Não as nossas obras, não o nosso esforço pessoal, não a nossa prática religiosa, nem mesmo a nossa sinceridade. Podemos ser profundamente sinceros e estarmos profundamente enganados. Biblicamente falando, o que faz a diferença em termos de eternidade é o nosso entendimento de quem é Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Não há outra forma, biblicamente, de nós podermos ser salvos. Quando perguntamos quem é Jesus, a resposta normalmente gira à volta da história. Uma parte significativa da humanidade, dificilmente podemos dizer toda a humanidade, há gente ainda que não, em alguns lugares do mundo, que não sabe bem quem é Jesus, mas grande parte da humanidade é capaz de dizer as coisas básicas sobre Jesus. Afinal de contas, há grandes feriados mundiais, digamos assim, que dizem respeito à figura de Jesus. Temos um calendário que é marcado por ser depois de Cristo, este ano que estamos a viver. E, portanto, as pessoas, de alguma maneira, têm alguma referência histórica, sobretudo sobre o seu nascimento e, eventualmente, sobre a sua morte. É certo que nós vamos ouvir as pessoas, ao falarem de Jesus, citarem palavras como Salvador, Mestre, etc., mas terão entendimento real de quem é Jesus. A pergunta é esta: quem é Jesus, não quem foi. A tendência, quando perguntamos quem é Jesus, é nós respondermos quem Jesus foi, ou seja, as coisas que Ele fez. Mas a pergunta é quem é, porque estamos a falar do presente, do agora. A forma mais comum, a forma mais maioritária de cristianismo, que é a Igreja Católica Romana, gosta de apresentar Jesus normalmente em duas figuras. Uma figura de bebé, no colo da sua mãe, o menino Jesus, e o Cristo crucificado, não é? O crucifixo, como se ele ainda estivesse na cruz. Evidentemente que são imagens bonitas e tocantes, mas será que elas dizem tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Cristo? O mundo onde vivemos não tem dificuldade em reconhecer Jesus como um bom homem, como um mestre de valor, como eventualmente um grande filósofo, como um mártir, talvez um exemplo de vida, um personagem de história claramente marcante, mas pouco mais do que isto. Mas nós não podemos aceitar as versões que são apresentadas pelo mundo. Nós temos que entender quem é Jesus. Quem é Jesus hoje? Nos estudos de quarta-feira, os irmãos estão a acompanhar as cartas que foram enviadas por Jesus às igrejas da Ásia. E antes de termos as cartas propriamente ditas, João teve uma visão de Jesus. Esta visão foi extraordinária. Lá em Apocalipse, capítulo 1, ele descreve o que viu. E nos versículos 13 a 16 diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Quando olhamos para imagens de Jesus, figuras de Jesus, pinturas de Jesus, muitas vezes a imagem que nos é transmitida de Jesus é um indivíduo macilento, não é? Um branquelo com um arzinho de fragilidade que qualquer vento vai derrubar. Alguns dos filmes ou de séries que foram feitas mostravam um Jesus claramente europeu, muito clarinho, de olhos azuis. Pode ser talvez simpático a algumas pessoas, não tem nada a ver com o Jesus histórico e não tem nada a ver com quem Jesus é hoje. Se queremos entender quem é Jesus, esta fica muito mais próxima da realidade daquilo que é o Senhor hoje na glória, aquele que se manifesta a nós. Nós não negamos os fatos históricos sobre a vida de Jesus, mas nós precisamos entender muito bem quem Jesus é. Temos que compreender, em primeiro lugar, para nós, para que depois nós possamos de alguma forma partilhar. Entre os muitos textos bíblicos que falam a respeito de Jesus, o mais significativo, porque se concentra de uma forma muito especial na pessoa de Jesus, foi a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós começamos a ver esta carta, nesta caminhada que propomos aos irmãos há alguns anos atrás. Alguns anos atrás o pastor disse aos irmãos, vamos ler e meditar nas cartas de Paulo de forma cronológica. E na altura nós começamos, já faz uns quantos anos, os irmãos já nem se lembram, pronto. E cronologicamente nós já chegamos às cartas da prisão. Já vimos a carta aos Filipenses, e estamos meditando na carta aos Colossenses. E depois deste intervalo de mais de 3 meses nós voltamos. E eu convido os irmãos a reabrirem as suas Bíblias em Colossenses no capítulo 1. Os textos vão aparecer aqui, mas se o irmão trouxe a sua Bíblia, é bom que ela esteja aí, pode eventualmente querer marcar alguma coisa. Paulo era verdadeiramente apaixonado por Jesus. Vivemos um tempo de muitas emoções. Nós vemos as pessoas nas redes sociais a defenderem pontos e ideias e convicções e filosofias, às vezes de forma muito agressiva, chamando nomes a toda a gente que não é igual a si. Parece que estamos numa época de tolerância, na verdade há muito pouca paciência para os outros e as pessoas estão cada vez mais apaixonadas por aquilo que defendem, ou pelo menos assim o demonstram. Pode ser um clube de futebol, pode ser uma personagem qualquer. Paulo era apaixonado por Jesus. Ele dizia, escrevendo aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tinha uma convicção muito clara de que aquilo que estava diante dele, aquilo que ele tinha que apresentar e defender, era apenas Jesus. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele disse assim, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Alguns estudiosos entendem que esta convicção de Paulo vem da sua experiência na Grécia, quando ele foi até Atenas, ele pregou no Areópago e ali ele usou, contextualizando a pregação, usou um bocado da filosofia própria daqueles gregos. E Paulo eventualmente teria pensado assim, não é por aí. Não, eu tenho que apresentar Jesus e ponto final. E eles, quando chega a Corinto, ele não tem outro tema de conversa, ele não tem outra mensagem a pregar. Ele diz, eu não vou gastar o meu tempo defendendo e falando de mais nada, eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu tenho um assunto para compartilhar convosco, e este assunto é Jesus e Jesus crucificado. E nesta carta aos Colossenses, de uma forma muito especial, ele vai falar e vai apresentar uma visão apaixonada de Jesus, quem ele entendia que era Jesus. Ele começa a carta com uma saudação, ele faz uma oração pela igreja, como habitualmente faz, e esta oração termina num tempo de exaltação, e ele então transmite aquilo que é a sua convicção a respeito de Cristo. E nós lemos isto nos versículos 15 até ao 20. Primeiro, Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20, diz assim, ele está a falar de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia, porque aprova a Deus
que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Irmãos, este texto é tão significativo, ele é tão rico, tão profundo, que acho que a gente pode gastar a vida inteira tentando compreendê-lo na sua profundidade e não chegar lá. Não se assustem, irmãos, o pastor não vai pregar o resto do seu ministério aqui na igreja só sobre este texto. Mas este texto é profundo demais, irmãos, é profundo demais. Vamos recordar, porque passados 3 meses os irmãos não lembram, é natural. Porque é que Paulo tem que dizer estas coisas e alguns dos aspectos que ele vai focar aqui e vai incentivar de forma específica? É porque em Colossos estava a se desenvolver uma heresia, e esta heresia era particularmente lesiva à figura de Jesus. Nesta heresia havia uma mistura de cristianismo com filosofia grega e uma ideia muito forte que chamava-se, a quem deu-se o nome de gnosticismo, veio a ser um verdadeiro cancro na vida da igreja. Era uma filosofia, uma ideia que dizia assim: Jesus é muito valioso, mas não suficiente. Jesus é fantástico, extraordinário, mas não chega. A salvação não é só através de Cristo, nós precisamos de conhecimento. É através do conhecimento que nós vamos chegar lá. E porquê diziam eles isto? A ideia do gnosticismo dizia o seguinte: Deus é extraordinário, Ele é excelso, Ele é um Espírito Santo, mas totalmente transcendente, ou seja, Ele é muito elevado, está muito distante de nós. Então Deus soltou, digamos assim, ou lançou de si mesmo emanações, como eles chamavam, ou seja, Deus foi criando seres espirituais inicialmente. Estes seres, por sua vez, foram também criando outros seres espirituais e foi havendo ali uma sequência de criação até chegar a um ser bem distante já de Deus, que não era verdadeiramente tão santo quanto Deus, e foi esta emanação, lá depois de uma sequência de várias, que fez o mundo físico, que criou o universo onde nós estamos. Ou seja, o mundo não tinha sido criado por Deus, tinha sido criado por uma sequência de várias coisas depois de Deus. Isto porque eles entendiam que tudo o que fosse matéria era ruim, tudo era mau. Então Deus não podia ter criado uma coisa má. Logo, para alguém poder chegar a ser salvo, tinha que fazer o trajeto contrário. Tinha que começar olhando para a realidade física, mas depois ir conhecendo as várias etapas espirituais, dos vários seres espirituais, até finalmente um dia chegar a Deus. Era uma grande caminhada. Esta caminhada era uma caminhada de iluminação espiritual e não era para toda a gente, era só para alguns, só para os especiais. Com esta heresia, eles negavam a criação. Deus é santo, Ele não podia ter criado a matéria. Eles negavam a encarnação, Deus formar-se em homem, Deus virar uma pessoa como nós aqui na Terra. Isso é inaceitável, não é possível. E eles negavam também a ressurreição física de Cristo. Então, se Jesus era de alguma forma santo e especial, tinha finalmente se libertado do corpo físico e ia querer voltar a um corpo físico, isto é uma barbaridade, não faz sentido nenhum nessa teoria, nessa filosofia. Eles dividiam a humanidade em 3 grupos. A grande maioria das pessoas eram chamados os terrenos. Os coitadinhos que não têm conhecimento nenhum das coisas, não percebem nada de nada, não têm nenhuma iluminação espiritual, vivem basicamente como animais. Depois havia alguns que tinham um bocadinho já de entendimento, tinham percebido umas coisitas, eram os psíquicos, viviam a nível da alma, digamos assim. Tinham alguma iluminação, mas ainda estavam longe de poder chegar à salvação. E depois havia os privilegiados, que eram os espirituais. Estes, sim, tinham vários níveis de iluminação e podiam se desenvolver até eventualmente poder chegar à salvação. Então, é neste contexto em que Jesus é um ser secundário, em que Jesus não é de forma nenhuma Deus feito homem, em que a cruz não é de forma nenhuma o meio de salvação. Os gnósticos achavam que acreditar na salvação através de um sacrifício humano como aquele que Jesus fez era uma coisa bárbara, era um nível muito baixo de entendimento das coisas, não podia ser assim. Claro que a salvação tinha que ser uma coisa muito mais cética, não é? Muito mais limpinha, não é? Deus é santo, é o conhecimento que nos vai ajudar a chegar lá. É com isto como pano de fundo que Paulo diz o que diz aqui, irmãos, não é? E os irmãos, olhando outra vez para o texto, podem perceber então a ênfase que Paulo está a dar na pessoa de Jesus e descrevendo quem Jesus é.
Há duas grandes correntes sobre estes versículos, de 15 a 20. Uma delas diz que este texto era um hino da igreja primitiva. Assim como aquele texto de Paulo aos Filipenses sobre a humilhação de Jesus, este texto também seria uma espécie de cântico. E se é um cântico, nós podemos dizer assim, bem, as letras dos cânticos da igreja primitiva eram um bocadinho mais profundas que as nossas, não é? Imaginem cantar isto. A igreja eventualmente cantaria isto. E, de facto, quando nós olhamos, parece claramente que temos aqui duas estrofes. Outros autores acreditam que não tem que necessariamente ser um hino da igreja, mas Paulo, nas suas doxologias, ou seja, nos seus textos de exaltação do Senhor, em outras cartas, escreve coisas muito próximas e, portanto, é fácil de aceitar que podia ser assim. Há aqui, aparentemente, duas estrofes. Dos versículos 15 ao 17, há aqui uma estrofe, digamos, falando sobre a criação e a relação de Jesus com a criação, e depois os versículos de 18 a 20 falam da salvação, da redenção e da relação de Jesus com a igreja. Nos versículos 15 e 18, o início de cada um dos versos, há uma ênfase nele, ele que é, o qual é. Nos versículos 15 e 18, ambos referem esta palavra-chave que é primogênito. Depois, no 16 e no 19, fala tanto sobre a criação como a redenção feitas por meio dele, através dele. Foi em Jesus que foi feita a criação e também a salvação. E ambos enfatizam este aspecto ligado aos céus e à terra. Notem bem, irmãos, faz 30 anos que Jesus morreu. Apenas 30 anos que Jesus morreu. E ao fim de apenas 30 anos, os discípulos, os apóstolos de Cristo, têm convicção absoluta de que Jesus é o Deus Supremo, Criador, que se fez homem e habitou entre nós. E isto é significativo porque, vejam bem, irmãos, no contexto pagão, no contexto das religiões de mitologia que existiam naquele tempo, também havia homens que tinham sido exaltados à divindade ou à semidivindade. Mas nunca aconteceu com nenhum deles que tivesse sido exaltado tão depressa, porque era preciso que se passassem séculos até que se chegasse à conclusão que aquele indivíduo afinal era um Deus. E isto só acontecia depois que as pessoas que tinham convivido com o suposto Deus já tinham morrido. Os irmãos sabem, às vezes nós admiramos muito alguém à distância. Mas quando chegamos perto das pessoas que conhecem aquela pessoa e começamos a conversar, descobrimos coisas que, afinal, o nosso ídolo tem pés de barro. Confiar no homem é sempre arriscado, não é? E de forma nenhuma a exaltação de uma personalidade à divindade se fazia no sentido de ser o Deus Supremo. Mas tudo isto acontece com Jesus. Em apenas 30 anos, as pessoas que conviveram com ele estavam vivas e davam o seu testemunho pessoal e diziam, nós nem tínhamos entendido, mas verdadeiramente Ele é Deus. Deus entre nós. Vamos olhar então o versículo 15, irmãos. Não conseguimos ver mais do que isto hoje. O versículo 15 tem duas palavras-chave aí que nós precisamos entender. Naquilo que Paulo está a transmitir sobre quem é Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Estas duas palavras são chaves, imagem e primogênito. Ele tinha descrito, Paulo, na sua oração, que Jesus ele era como um rei ou um imperador, com toda a autoridade. Ele tinha transportado o seu povo de uma terra para outra. Lembram-se, não é? O qual nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, nós fomos transportados de um reino para outro. E ele agora diz então que Jesus é a imagem e o primogênito. A palavra imagem de Deus, para qualquer crente que conhece a Bíblia, esta ideia faz-nos logo viajar até Gênesis. Onde nós lemos em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem. E depois diz o texto bíblico que o homem foi feito à imagem de Deus. Isto é interessante e é valioso, irmãos, pelo seguinte. As religiões do mundo funcionam exatamente ao contrário. Elas fazem Deus à imagem do homem. As religiões deste tempo, de uma forma muito particular, elas criavam mitologias com N deuses e deusas. E quando nós lemos a mitologia grega, nós ficamos impressionados, não é? Eu sou sincero aos irmãos, eu não queria ter nenhum daqueles deuses gregos como vizinho, porque certamente seriam maus vizinhos. Ou gente ruinzinha, não é? Eles eram perversos, invejosos, ciumentos,
malvados, hipócritas, mentirosos, trapaceiros. Era impressionante a panóplia de sentimentos daqueles deuses gregos e romanos. Eles tinham sido feitos à imagem do homem. Biblicamente é ao contrário. O homem é que foi feito à imagem de Deus. Mas o que é que se passa aqui quando se fala de Jesus como a imagem do Deus invisível? Será que é a mesma ideia? Não pode ser, irmãos, não é? Porque evidentemente que nós, que somos feitos carne e osso, que fomos feitos para viver nesta realidade espaço-temporal e que pecamos, perdemos a glória de Deus. Não é o que o texto diz, Paulo aos Romanos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A imagem de Deus que nós carregamos hoje é tênue, é vaga. É verdade, nós podemos olhar e procurar, e o caminho que nós temos que fazer como cristãos após a salvação é o caminho da santificação, em que a imagem de Deus em nós vai ficando cada vez mais nítida, mais parecidos com Jesus, mostrando cada vez mais a imagem de Deus. Mas isto é um processo, é um caminho, porque a maioria das vezes, infelizmente, quando olhamos uns para os outros, nós não vemos propriamente a imagem de Deus, aquela imagem que nós deveríamos conseguir ver. Então, o que nós temos aqui é a descrição de Jesus como sendo Deus em forma visível. Ora, o texto bíblico diz, por exemplo, João 4:24, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Este é o texto de 1 Timóteo 6,16. O texto está a dizer que Deus é invisível, e isso nós sabemos. O irmão já viu a Deus? É arriscado, não é, fazer esta pergunta. Deus não se pode ver. Mas nós queríamos ver a Deus. É ou não é? Temos vontade de ver a Deus. Quando o Senhor se revelou a Moisés de uma forma muito particular, a certa altura Moisés pediu, não é? Senhor, eu quero ver-te. E o que é que Deus disse a Moisés? Não dá, estás a pedir muito. Ninguém pode me ver. Você é esmagado pela minha glória, isso não é possível. Mas nós temos o desejo de ver, irmãos. Nós queremos conhecer. E o maravilhoso na palavra é que este Deus que nós queremos conhecer, Ele não ficou escondido. Ele revelou-se, revelou o seu caráter, revelou quem Ele é, Ele nos mostrou quem é. Através de quem? Através da palavra e depois de forma sublime, através do Filho. Na carta aos Hebreus, o autor diz o seguinte, logo no início da carta, primeiros versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O irmão repara que este texto de Hebreus tem muita semelhança com o que lemos em Colossenses. Algumas pessoas que gostam de dizer que Hebreus foi escrita por Paulo usam estes dois textos por causa da sua semelhança, proximidade. Usa as mesmas ideias, imagem e herdeiro. Imagem e chefe da família. A imagem de Deus é vista em Jesus. Ou seja, a palavra original no grego significa uma representação fidedigna, um retrato. Não é uma fotografia. Queremos saber quem é Deus? Olhemos para Jesus. Ele é a imagem. Ele é a representação fidedigna do Deus invisível. Queremos saber como é que Deus se comportaria? Olhe como é que Jesus se comportava. Como é que Deus fala? Olhe para como Jesus falava. Como Deus age? Olhe para como Jesus age. Como é que Deus responderia? Ouça Jesus responder. Com quem Deus andaria aqui no mundo? Veja com quem Jesus andou. Nós não anunciamos, irmãos, um Deus transcendente no sentido em que não se pode ser conhecido. O extraordinário da palavra do Senhor é que nos diz que este Deus maravilhoso e supremo, Ele se fez conhecido para nós. Ele veio. E quando nós queremos saber quem é Deus, como é Deus, nós olhamos para Jesus. Então a pergunta inicial era, quem é Jesus para si? E nós temos que responder com convicção e sem dificuldade. É Deus. É Deus. O Deus Supremo, o Criador dos céus e da terra.
Nós não estamos anunciando, irmãos, uma ideia filosófica difícil de entender, porque quando falamos em Deus como ser espiritual, santo, distante, que nós não podemos ver, fica difícil. Nós falamos de Deus sem dúvida nenhuma, mas nós queremos saber como Ele é. Nós olhamos para Jesus porque Ele é a imagem do Deus invisível. E esta imagem que nos foi dada é para nos abençoar. Ora, se Deus é eterno, Ele sempre existiu, a sua imagem também é eterna. E, portanto, aqui nós temos a eternidade de Jesus. E a seguir, Paulo diz, e a segunda palavra, ela também é muito importante, e esta palavra é complicada, porque aqui as heresias fazem a festa. Ele é o primogênito, não é? É o que está descrito aí no texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esta é a palavra que é muito trabalhada pelas falsas testemunhas de Jeová e pelos mormons para, agarrando-se a esta palavra, dizer que Jesus não é Deus, é um ser inferior. A palavra primogênito, em português, significa primeiro gerado. E sendo assim, Jesus tinha que ser gerado por Deus Pai, não podia ser um com o Deus Pai eterno, sempre existente. Mas, creio que os irmãos sabem, o texto bíblico não foi escrito em português. Não é? Às vezes parece que a gente esquece. Mas é importante isto, irmãos. É por isso que os seminaristas vão para o seminário e têm que estudar grego e hebraico. É, irmãos? Porquê? Línguas que nem se usam mais hoje em dia da maneira que elas existem no texto bíblico. Porquê? Para que nós possamos saber o que é que está escrito no original. Porque o original transforma coisas diferentes. E a língua grega ela é extremamente rica. Primogênito em grego pode ter duas utilizações. Pode ser a palavra prototokos ou a palavra protoktistos. E elas, sendo traduzidas por primogênito em português, não significam exatamente a mesma coisa. Uma delas é, sem dúvida absolutamente nenhuma, o primeiro gerado, o primeiro que foi criado, o primeiro a quem se deu a luz. A outra é traduzida por primogênito, mas, regra geral, ela é usada na Bíblia para falar sobre posição na família. Primogênito não necessariamente no sentido de que foi gerado, mas primogênito no sentido que é o mais importante da família. É aquele que representa o pai, é aquele que leva o nome da família, é aquele que tem a posição de honra e de privilégio, é aquele que herda todas as coisas, é o número 1 da família em termos de superioridade. Por exemplo, quando o Senhor falou a Moisés para conversar com o Faraó, ele disse isto lá em Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Pergunta fácil de responder. Havia outras nações na terra além de Israel? Sim. Israel foi a primeira nação no mundo que existiu? Não existia nenhuma nação antes de Israel? Irmãos, quando Deus foi escolher Abraão para, a partir dele, formar o povo de Israel, já existiam muitos povos na terra, muitas nações. Então, como é que Deus diz que Israel é o seu primogênito? Não havia sido formados outros povos? Havia. Mas o Senhor colocou Israel na posição de destaque como o herdeiro, como o que tinha primazia sobre as outras nações. O Senhor apontou Israel para que tivesse esta posição de superioridade. Da mesma maneira, no livro de Salmos 89, diz assim, também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. É o Senhor profetizando a respeito da vinda do Messias, aquele que ia ser colocado numa posição de superioridade. Então, irmãos, apesar de que os testemunhas de Jeová e os mormons se agarram aqui, dando seguimento a uma heresia muito antiga, chamada arianismo, eles entendem que Jesus é uma espécie de semideus. Ele não é propriamente Deus, ele é uma coisa secundária, muito importante, muito poderoso, não é? Mas secundário. Há algumas variações, os mormons, por exemplo, chegam a dizer que Jesus é irmão de Lúcifer. Não sei se o irmão sabe isto, que às vezes eu ouço alguns crentes, parece que muito simpáticos aos mormons, são boas pessoas, até dizem umas coisas interessantes. Eles acham que Jesus é irmão de Lúcifer. O irmão sente-se confortável com isto? Bem, para mim é blasfémia e é completamente inaceitável pela palavra do Senhor. Esta gente que se agarra a esta palavra sem compreender o que ela significa, está dando continuidade a estas heresias antigas. Não é isso que Paulo está a dizer. O que ele está a dizer é que Jesus é a expressa imagem de Deus. Se nós queremos ver a Deus, nós olhamos para Jesus porque Ele é a imagem visível. É Deus aqui entre nós. E Ele está exaltado acima de todas as coisas. Não há nada superior a Ele em toda a criação, porque logo a seguir Ele vai explicar que através de Jesus toda a criação foi feita.
Meus irmãos, a pergunta que foi iniciada neste culto e que nós precisamos saber responder com convicção: quem é Jesus? Para si, Jesus é Deus. É o Deus eterno que veio e se fez homem e habitou entre nós. Nele nós podemos conhecer Deus de forma única, porque esta revelação é a maior possível. Eu posso escrever a meu respeito para alguém, eu posso mandar cartas para alguém, eu posso contar a minha vida a alguém, e isto é muito significativo. E esta pessoa vai pegar aquele livro e vai conhecer muita coisa ao meu respeito, porque se fui eu que escrevi, se fui eu que ditei, se fui eu que disse, vamos colocar aí no papel a respeito de mim, é muito bonito. Eu posso inclusive colocar no texto os meus sentimentos, falar das minhas experiências, abrir o meu coração, e a pessoa vai ler aquele livro e vai dizer: eu já agora sei muito bem quem é o Joel, eu tenho aqui toda a revelação dele feita. Há uma maneira, no entretanto, de mostrar a mim mesmo superior a esse livro que eu mandei a essa pessoa. Qual é? É se eu mesmo for ter com ela, não é? Se eu chegar lá e passar os dias com esta pessoa, não é? E convivermos, e conversarmos, e comermos juntos, e estarmos ali dia a dia, para que esta pessoa possa, não agora por o papel, mas olhando nos olhos. Meus irmãos, nós temos as duas coisas. Deus nos contou quem Ele é. Ele nos disse, falou-nos do seu caráter, da sua pessoa, do seu sentimento, abriu o seu coração. É isso, irmãos. É o que o irmão tem na mão. Chama-se Bíblia. É a revelação escrita, é a palavra de Deus para nós. Mas o Senhor ainda fez mais. Ele veio e viveu aqui entre nós. Queremos conhecê-lo? Amém. Esse deve ser o desejo de cada crente. Deve estar em todos os corações. E este desejo é olhar para Jesus, porque nele nós temos a imagem do Deus invisível. Por isso é que Ele é mais precioso para nós do que qualquer outra coisa. E por isso terminamos este culto cantando ao Senhor esta linda melodia. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração, contente, vou cantando com muita gratidão. Convidar os irmãos a de pé cantarmos ao Senhor em exaltação. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu Mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei.
coisa tenho em meu coração, plena paz e alegria, cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Queremos agradecer novamente a presença dos irmãos connosco, pedir-vos que continuem a ser proativos na vossa inscrição. Os cultos têm um limite de pessoas aqui, os irmãos já perceberam isto. Felizmente nós estamos chegando a este limite, ou seja, estamos aproveitando o espaço, o que não aconteceu em outros domingos. Mas também significa então que nós temos que nos inscrever, porque algumas pessoas deixaram para sexta-feira à noite, sábado, e já não havia lugar. E, portanto, pedimos aos irmãos que se antecipem e façam logo a vossa inscrição para nós podermos estar juntos. Como também já perceberam, ao fim do culto não podemos sair como gostaríamos, enfim, em grupo, mas vamos ter que esperar a indicação dos nossos irmãos na recepção para podermos sair. Se algum irmão trouxe oferta física e quiser deixá-la, o irmão tem um envelope ali à saída e tem o gasofilaço onde pode colocar a sua oferta. Sei que muitos irmãos têm feito a sua contribuição através da internet e de outros meios, mas se o irmão quiser e trouxe a sua oferta e quer fazê-la de forma física, então ali à saída isso também pode acontecer. Nós te agradecemos, Pai, por esta revelação extraordinária que Tu fazes de Ti mesmo. Te agradecemos porque a palavra está nas nossas mãos e nós podemos ouvir a Tua voz através dela, compreender quem Tu és, a Tua vontade, aquilo que Tu sentes, o Teu desejo para todos nós. Mas, Senhor, nós Te exaltamos soberanamente, porque não somente nos deste a Tua palavra, mas vieste para estar connosco, Senhor. E quando olhamos para Jesus, nós podemos ver a Tua face e conhecer-Te de um modo único e tão especial. E como aquece e enche os nossos corações, Senhor. E nós queremos realmente Te exaltar. E queremos transmitir àqueles que estão à nossa volta quem és Jesus. E queremos ter esta relação contigo de forma estreita, próxima. Oh Pai, obrigado porque Tu deixaste a Igreja. Porque através dela nós podemos ter irmãos e irmãs em Cristo com os quais partilhamos esta salvação e esta paixão no nosso coração. Faz crescer em nós este desejo de andar contigo e Te conhecer intimamente. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.